Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um fechamento de mercado aqui, dia 21, índice dólar, né, e algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza? Dia de hoje, né, se eu der um zoom aqui, vocês já conseguem observar que tivemos aqui uma barra externa, certo? Temos uma barra externa e a barra anterior um doji. O que mais acontece, pessoal, nesse cenário aqui, normalmente a gente tem mais uma barra interna. Por quê? Porque essa barra ela ampliou um pouco as coisas, né? Ela vai deixar aqui uma possibilidade de wedge aqui, tá? Caso ela venha testar essas máximas ou ela falhe antes. Uma nova barra interna aqui, ela falharia um pouco antes, tá? Dessa extremidade e um pouco antes dessa extremidade, tá? Essa barra externa ela fechou negativa. Então, amanhã fica ainda a possibilidade de termos, né, uma barra aqui interna também, ainda dentro dessa movimentação. Isso daí daria início, né, a um modo rompimento, né, que seria uma barra, né, interna, uma externa e outra barra interna. Né, é como se você tivesse um triângulo expandido e depois esse triângulo se fechando. Né, quase como se você visse aquela figura do diamante, só que em três barras. Tá? Então, barra externa, né, aqui. A gente havia comentado aqui que as médias estavam flats, né, havia possibilidade de lateralidade, então não era tão interessante você estar estendendo tanto operações. Tinha essa região de volume aqui, havia o gap, esse gap aqui, havia esse gap, que havíamos deixado marcado. Temos aqui também o canal, né, ele praticamente veio testar a máxima do canal junto com a MM200. Então, ficou nessa movimentação mais lateral hoje. Hoje teve notícia, e até postei lá no Instagram para vocês, né, que na maioria das vezes, né, quando tem notícias, os grandes players, né, eles têm aquela liberdade de momento para poder, né, realizar lucro, montar posições e realizar lucro de novo, de maneira bem rápida, né, aquilo que às vezes eles precisariam levar semana, às vezes para conseguir, eles conseguem fazer nesses momentos. Hoje, né, o preço veio abaixo dessa mínima, né, fez um fundo duplo e em pouco tempo ele subiu pouco mais de 2.000 pontos, né, até a extremidade superior ali. Vamos dar uma olhadinha aqui no M60. Aqui no diário, como falei para vocês, né, se abre aqui no meio, pessoal, cuidado com movimentações extremas, tá? Por quê? Porque pode nem ser essas extremidades aqui a serem trabalhadas amanhã, podem ser novas extremidades a serem descobertas amanhã também. Tem essas resistências por volume aqui, tem uma outra aqui embaixo, vou até marcar ela aqui também, porque já está um pouco mais próximo. Ele está um pouco alto nesse canal, tá? Se a gente pensar em ciclo, né, de mercado, a gente sabe que a gente está nesse canal amplo aqui, e ele está um pouco alto ainda, não, mais para o meio, mas ele testou, né, a região superior do canal. Barra externa, médias flat, não tem muita coisa a acrescentar aqui no diário, a não ser a possibilidade de um dojizão aqui no meio. Deixa eu ver quantos pontos tem essa barra. Essa barra ela tem cerca de 2.100 pontos. Se abrir aqui pelo meio, cuidado com movimentações muito extremas de baixa, cuidado com movimentações muito extremas de alta, porque pode não chegar, né? E se essa movimentação virar para aquela possibilidade que eu falei, né? O preço faria mais ou menos isso daqui, né? Você vê, deixa eu só trocar a ferramenta. O preço faria isso aqui, né? Faz essa movimentação de expansão, e aí um doji, né, ou um inside bar, ou uma barra interna, deixaria uma movimentação mais fechada. Aí entraria sim no modo rompimento, né, para ver para que lado essa movimentação vai, beleza? Então, vamos aqui para o M60. Aqui no M60, pessoal, postei também lá no Instagram hoje para vocês, pensando sempre em leitura, né? A gente lê pressão, a gente lê contexto e sempre tentando aplicar, né, a metodologia ao uso
ao uso da movimentação do preço ali, né, enquanto a gente está no mercado. E hoje, né, tivemos a questão de notícia, acabei postando lá também, que na maioria das vezes, né, quando tem notícias, os players têm possibilidade para dar uma brincada, né? E ontem a gente falou que estava mais fácil a gente pensar que a gente estaria no modo sempre comprado do que no modo sempre vendido. E aí você tem que voltar um pouco para a teoria, que canais estreitos, né, você tem até 3 barras de baixo. Passou disso, isso daqui viraria, né, um pullback um pouco maior, daria início a um canal amplo. Apesar de toda a lateralidade, aqui você vê, né, o modo rompimento em ação, certo? Você vê gaps abertos, depois você vê isso daqui migrar para um micro canal, você tem uma barra de correção, continuidade, depois um canal estreito, que parece um pouco mais uma lateralidade e até mesmo um canal amplo, mas em leitura de barras você não vê grandes continuidades de barras contrárias à movimentação até agora. Tá? E aqui já no M60 você já está baixo nesse canal, tá? Mas havendo rompimento disso daqui, aí pode vir fechar esses vários gaps abertos aqui, que estão por aqui, ou parar mais ou menos ao meio aqui. Então, eu até deixo algumas regiões dessa de volume marcadas, eu deixei essa daqui. Por quê? Porque o dia de hoje, né, ele está demarcado por essa máxima aqui, ó, que vai ser interessante você usar ela como parâmetro. Tá? Essa máxima e também, né, essa mínima. Porque se o dia permanece nesse range, pessoal, aí vocês vão ter que trabalhar o EDS, vão ter que trabalhar estruturas, topo duplo, fundo duplo, entrar alto, né, vender alto, comprar baixo, aí vai ser isso. Tá? Porque se o preço fica no meio disso daqui, ó, olha como estão as médias aqui. Ó. A MM20 está completamente flat, ela está sem direção alguma. A 9 também está bem paralela a ela, a MM50 também. Então, só pelas médias você já tem grande chance de ter lateralidade. Então, se o preço abrir aqui pelo meio, muito possivelmente a gente vai ver mais um pouco disso daqui. Primeiro, porque agora, se você olhar o preço agora, a gente sempre faz isso daqui, né? Conforme eu mandei alguns prints lá, a gente sempre pensa em que tipo de movimentação que o preço está fazendo. A gente está sempre investigando ali se o preço está fazendo novas máximas ou, né, se o preço tem feito novas mínimas. Tá? E aqui o que ele fez? Ele está num triângulo expandido, certo? Você tem aqui, ó, essa movimentação, você tem essa outra movimentação que foi a máxima do dia, tá? Você só ajustou para as extremidades, certo? Você tem um claro triângulo expandido. Quando você tem um triângulo expandido, normalmente o triângulo expandido ele escolhe um dos lados para ele ficar. Ele normalmente ele não fica fazendo isso daqui ó, o tempo inteiro enquanto o triângulo está se expandindo. Normalmente ele acha um lado para ficar e algumas vezes ele acaba rompendo essa movimentação. Tá? É uma particularidade de triângulos expandidos, mas por hora a gente está aqui no M60 vendo isso. E a última, essa barra lá das 15 horas, ela renova a máxima e renova a mínima. E agora a gente está aqui no meio, então a gente está meio sem chão. Me parece que está um pouco mais fácil dessa movimentação descer do que de subir. De fazer isso aqui, aí talvez ficar trabalhando ali na extremidade dessa movimentação. Eu vou até trazer ela para esse ponto aqui já, que é para deixar certa nas duas extremidades do triângulo expandido. Aqui, ó, fica mais claro aqui para vocês verem. Tá? Então, além desse pequeno canalzinho de alta, que até agora ainda não tem mais que 3 barras negativas no M60, e ele ainda pode ser lido ainda como um canal estreito de alta, tá? Apesar de toda essa irregularidade aqui, por enquanto ele ainda não tem, né, grandes movimentações de baixa. Você vê aqui de maneira clara que você tem mais barras altistas do que barras baixistas até agora. Tá? Isso ainda não mudou, mas virou um contexto mais sério de lateralidade, as médias estão muito flex, então provavelmente amanhã ele vai escolher um lado para ficar.
né, nesse triângulo expandido, o lado superior, o lado inferior. Tá? Normalmente, às vezes, se ele for descer, ele não vai subir tanto, né? Ele vai ficar mais na parte de baixo aqui. Dá pra gente ver isso daqui, acho que nos exemplos de time frames menores já já. Tá? Então, aqui pelo M60, abriu com gap de alta, pessoal. Cautela. Temos as regiões de volume, tá? Temos essas máximas aqui, pontos de reversão, né? O preço chegou até aqui e parou. Aí tá em frames menores, isso aqui vira um ponto de inflexão, tá? Então cuidado com pontos de inflexão do preço, né? As máximas ali que foram relevantes para a movimentação. Então a gente vem aqui para o M5 para a gente dar uma olhada na bagunça de hoje. Hoje foi mais bagunçado, né? Tá aqui o nosso dia, a nossa primeira barra. Ela já foi uma barra, uma forte barra de baixa, contra as médias, tá, pessoal? O alinhamento das médias. Ela abre no gap de alta, abre no topo duplo, né? Exato testou aqui a movimentação de um topo duplo, que é uma figura de venda, né? Depois disso daqui ela fez uma boa movimentação de baixa. Deu uma vendazinha ali pelo M1, para quem foi rápido, e conseguiu interpretar isso daqui de maneira rápida. Se você não tem muito tempo de tela, não faça isso, tá? Estude mais, faça mais backtest, veja mais movimentação do preço, faça muito mais backtests, milhares de backtests de movimentação de abertura para você pensar em fazer isso, tá? Contra as médias, pessoal, uma big barra. O que é mais provável disso aqui? Isso aqui é mais provável é ter continuidade. Mas antes disso a gente vinha de uma movimentação de alta, uma boa movimentação, uma boa pressão. Isso daqui é um canal estreito de alta. E aí você vê essa movimentação. Aqui você tem um gap de média. Depois de um gap de média, o Auli até compra para esperar a MTR, que seria um teste da máxima, um teste da extremidade da movimentação. Isso daqui, né, se deu com 3 puxadas. Você consegue ver isso daqui de maneira um pouco mais clara lá no M1. Tá? Essa daqui acaba não pegando, mas tem 3 puxadas. Eu vou colocar no M1 rapidinho depois. Mas temos aqui, né, uma movimentação aqui de 3 puxadas. Certo? Onde mais teve movimentação de 3 puxadas? Aqui. Isso, pessoal, você começa a pensar em lateralidade toda vez que você vê o M60 já com sobreposição de barras. Viu o M60 juntando duas barras, uma sem romper a outra, né? Você pode começar a pensar em lateralidade. É por isso que a gente usa o M60, para a gente ter uma noção disso. Aqui, pessoal, foi uma wedge, né? Uma cunha bem bonita, em cima de um fundo duplo, em cima de uma região de volume. Tá? Bem interessante uma entrada aqui por H1, ou entrar pelo M1 aqui quando tiver gatilho, mais ou menos por aqui, certo? Mantendo o stop na mínima do pivô. Pegaria aqui alguns bons pontos. Tá? Aqui deu venda, né? Vou colocar no M1 ali, vai ficar mais claro também. A venda no M1 fica mais ou menos por aqui, tá? Se fosse vender por mero contexto, seria vender, tá, em uma L1, certo? Ou numa L2, segunda entrada. Aqui você também teve, né, uma outra micro wedge aqui, pagou pouca coisa a princípio, e aqui foi notícia, né, pessoal? Aqui a gente vai conversar um pouco para a gente pensar assim, a longo prazo, né? Para quem está começando, notícia, você fica fora disso daqui, você não opera isso daqui, você só se abstém aqui e fica só olhando, tá? Você só vai assistir isso daqui. Você não está ainda, né, se você ainda não tem ganhos consistentes, você pode estar tentando operar notícia. Tá? Primeiro porque você vai ter que usar um stop grande. Segundo porque você vai ter que tentar buscar entender a movimentação rápida. E na maioria das vezes por um time frame menor. Tá? Mas eu vou trazer aqui algumas ideias quanto a isso. No dia de hoje, né, depois dessa movimentação aqui, né, que teve essa pequena wedge aqui, teve uma movimentação aqui, aí o preço sobe, ele desce. Aqui no M5, né, uma big barra, e deixa um gatilho de venda. Beleza. Mesmo se você vendesse aqui, ó, seu stop tinha que ser maior que 300 pontos. Senão eu já pegaria só na sombra aqui, ó, só no pavio da barra, 390 pontos. Então, assim, para os 5 minutos, teu stop tem que estar aqui. Tá? Se você vai vender para isso aqui. É uma barra de quê? De 800 pontos. Tá?
Então, às vezes, a maioria das pessoas não vai se arriscar nisso. É o correto. Tá? Isso daqui é o mais inteligente a se fazer. Pensando em contexto, tá? Você tinha ali essa wedge, ó, tá? Então, somando fatores, você tinha essa possibilidade aqui de wedge, nessa movimentação que chegou muito, muito rápido aqui, então ela gera a realização de lucro, tá? A compra aqui é pelo M1, tá? Ou, né, se você for bem, tiver uma leitura bem afiada, você pode até comprar aqui pelo próprio M5, né, pegando a barra voltando, né, ela desce, quando ela volta a subir, você entra, tá? É mais arriscada, mas porque você não está vendo exatamente aquilo que está acontecendo. Mas quando você vê uma barra revertendo, é porque você sabe que a barra lá no M1 ela está subindo, né? Mesmo que uma barra tenha fechado negativa, a outra fez uma reversão de 2 barras. Aí é um pouco de tempo de tela e interpretação. Bem aqui também tinha uma região de volume, né, pessoal? Eu acho que eu apaguei ela, é essa aqui, ó. Tá? E salvo engano, aqui no M60 também eu acho que eu deixei alguma passar. É que eu acabo apagando algumas linhas às vezes para mandar alguns prints para vocês e fica sem depois, né? Eu acho que era de 1 minuto mesmo. Vou voltar aqui para o M5. Aí a máxima dessa movimentação, por mais absurdo que seja essa movimentação, né, a máxima dela, extremamente afastado das médias, é a máxima do triângulo expandido. A única coisa que você fez foi pegar essa máxima com essa máxima e o preço veio atingir essa máxima, tá? Beleza? Então, o preço ele respeita certas coisas, mesmo nesses momentos. Só que nesses momentos você tem que tentar trabalhar a extremidade, você tem que ter sangue frio. Por isso que eu falei, se você não tem tanto tempo de tela, tá? Não é o melhor cenário para você estar pensando em estar operando nesses momentos. Tá? Eu vou colocar aqui no M1, porque hoje de novo foi um dia mais confuso. E aí, acho que aqui por aqui a gente consegue visualizar algumas coisas um pouco melhor. E aqui pelo M1, pessoal, dá para vocês enxergarem mais alguns detalhes, né, do dia. E assim, quando o dia está muito lateral, sinceramente, pessoal, não dá para você usar o M5. Eu compreendo muito da leitura do Al Brooks, eu entendo que ele critica bastante essa parte, mas eu acredito que para uma parte das pessoas, né, fica bem complicado da pessoa operar, por exemplo, no M5, porque às vezes ela espera uma reversão do M5, aqui no M5 foi só uma barra, essas 5 barras já parou aqui. Aqui pelo M1 você podia ter vendido aqui, pelo menos você tinha a oportunidade de pegar 260 pontos até essa região de volume, 1200. Aqui mudou um pouco a estrutura do preço. Quando que muda a estrutura do preço? Quando ele para de renovar mínimas e renova a máxima, com essa barra aqui. Tá? Vou dar um pouco de zoom aqui. Aqui você vê pressão apenas compradora, né? Aqui dava para você entrar, se você tem uma boa leitura de pressão, aqui você já tem gatilho de compra, tá? Boa movimentação. Aqui tinha região de volume, ó, foi ponto de parada do preço, por isso que eu deixo algumas regiões de volume do M60, tá? De time frames um pouco maiores. Encontrou um suporte antes do topo duplo, né? Estava comprado nessa movimentação, lá como postei no Instagram. Não veio dar o topo duplo, né? Assim que renovou a mínima, que acabei encerrando a operação. Não renova a mínima, né? A estrutura de alta ficou legal, você consegue visualizar aqui, né? Se você só estende uma linha aqui, você consegue ver que o preço está num canal, tá? E nisso você vai trabalhar a favor desse canal, já que ele não está sendo rompido, né? Se você minimamente pega uma linha aqui, ó, e coloca aqui nas mínimas, né? Mesmo que você puxasse para essa mínima anterior, não tem bom rompimento com continuidade, tá? Dessa movimentação. Voltou a subir, você sabe que o canal serviu de suporte, tá? Para essa movimentação. Isso aqui é uma boa barra de rompimento. Isso aqui gera distância, gera gap. É difícil ter volta para isso daqui. Mesmo que quando tem volta, normalmente é volta para pullback, para poder cair um pouco mais. A wedge que eu me referi para vocês, ela estava aqui, ó. Tá? Então, a wedge que você vê aqui pelo M1, 3 boas puxadas. Né? Você vê aqui quanto aos pontos de inflexão, ó, 300 pontos, né? 400 pontos e
400 pontos, tá? Bem simétrica até em questão de frequência. Tá? E aí, né, você pode vender de maneira um pouco mais arriscada aqui, se você já tiver uma boa leitura de contexto. Claro que você geralmente precisa de mais contexto. Aqui tinha acabado de fechar o gap, tá lá do M60, que a gente havia deixado marcado. Então, aqui, né, você pode vender stop aqui, sabendo, né, que você pode ser estopado se a sua leitura de contexto não está muito boa. Venda a favor de uma tendência, mesmo que seja do M1, você tinha aqui, certo? Então, você tinha venda aqui, stop de 270 pontos, mesmo para o M1, stop mais correto, tá? Chegou a pagar 569, depois pagou quase 700 pontos, tá? Aqui, uma micro edge, né, gerou uma pequena movimentação, ó, tá? Vocês podem ver aqui, uma wedge, um fundo duplo, pequena movimentação de alta. E aqui, ó, você vê aquela cunha que você só vê de maneira mais clara lá nos 5 minutos. Que é essa cunha aqui, eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui para ela. Então você tem uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada. Aqui ela rompe, né, a movimentação da ideia da cunha. Aqui, tá? Mudou a estrutura quando ele rompe essa máxima aqui, ó. Tá? Então, depois disso daqui você podia estar pensando em comprar. Podia ainda ver, né, uma MTR, mais uma puxada de baixa, fundo duplo, fundo mais alto, tá? Para depois levar uma movimentaçãozinha de alta. E aí pagou aqui alguns pontos também, cerca de 300 pontos. Tá? Subiu um pouco mais, né, deu uma lateralizada. Aqui de novo, né, você tem outra oportunidade, que é aquela wedge lá que a gente marcou ali nos 5 minutos. Né? Venda por contexto. Tá? Quanto mais coisas você conseguir somar, melhor. E aqui aquela movimentação lá da notícia, né, pessoal, tá? Do Fed, do FONC, né, que teve hoje, tá? A super quarta, né, que a gente conversou e postou ali pela manhã. E aí a estrutura, né, pessoal? Você pode ver que a estrutura do preço ela acaba não mentindo para você. Aqui você tem uma micro edge, tá? Você pode traçar ela aqui, certo? Depois disso daqui, o preço não renova mínimo. Se vai haver manutenção de baixa, aí lembrando, lá no M60, igual a gente viu, o preço estava acima das médias. Então ainda era mais fácil o preço subir do que ele descer. Só que ele veio e fez isso daqui, ó, de imediato. Tá? O começo aqui eu nem tento entender. Sabe, é um topo duplo? Não, pessoal, isso aqui eles vão simplesmente poder levar o mercado para o lado que quer. Uma carta branca, né, de alguns segundos ali, que os fundos têm para remontar ali algumas ideias, né, algumas posições ali de maneira que eles acham mais conveniente. Mas a questão da estrutura do preço, de tendência, né, ela existe, mesmo em frame menor. Tá, ó, deu gatilho de venda, uma barra gigantesca. Tá? Pegaria ali, ó, cerca de 500 pontos. Ainda assim, né? Depois de sair do leilão, né? Depois, pessoal, você tinha essa máxima aqui, ó. Ela virou sua máxima de referência, ela virou seu ponto de inflexão de referência. E se essa movimentação vai para mais queda, por exemplo, se você vendeu aqui, colocando seu stop aqui, o que você deseja, né? Qual que é a sua premissa? A sua premissa é que ele renove mínimo. Por quê? Porque se ele renovou mínima, ele pode subir um pouco mais para poder cair bem mais. Essa é a movimentação natural do preço. Só que se ele falha de renovar mínima, tem alguma coisa errada. Tá? Então, se você entra aqui, pagou 1 para 1, tal, depois deu uma barra, deu oportunidade ainda para você estar saindo aqui. Né? E depois isso daqui começa a subir. Quando que isso daqui fica mais interessante? A partir do momento que ele vem renovar o seu ponto de inflexão. Porque agora ele não fez nova mínima, tá? Ele está com nova mínima mais alta e está com nova máxima mais alta. Então a tua estrutura agora é de alta. Aí você está caçando razões para comprar. Né? Você teve possibilidade de comprar aqui, seria uma compra errada? Não. Né? Você já tem a estrutura de alta. A questão é o posicionamento do seu stop. O ideal é que o teu stop esteja aqui. Tá? Se não, você vai ter que aguardar, né, uma movimentação, uma outra movimentação para você ver, né, ela ter continuidade para você poder mover seu stop. Tá? Aqui também ficou uma entrada interessante. Tá? Compra aqui, você pode manter seu stop aqui, um stop protegido, ele está abaixo desse fundo duplo, né, um micro fundo duplo, a favor das médias, né, aqui, e as médias ainda protegendo o teu stop. Se realmente viesse aqui abaixo, era melhor você sair aqui mesmo, né, nesse preço,
Por quê? Porque provavelmente se o preço chegasse a vir até aqui, era para fazer isso aqui. Então o stop ele tem que estar posicionado de maneira condizente com a tendência, tá? Então, uma boa entrada aqui, ó. 220 pontos de stop mesmo por 1 minuto, ainda estava meio agressiva a coisa, 900 pontos, tá? O que é isso daqui, pessoal? Pullback, certo? Uma bandeira de alta, tá? E mais uma movimentação de alta, gatilho saindo das médias, né? Os gatilhos que eu falo para vocês são sempre os melhores. Eles deixam stops mais curtos. 270 pontos, ó, mais 800 pontos, tá? Aqui já é a terceira vez, né, pessoal? Aqui já tem 1, 2, 3, né? Você já consegue ver aqui que você já tem 3 puxadas. Quando dá 3 puxadas, né, o Auli fala que ele para um pouco de procurar compra, tá? Então eu também paro, se ele para. Mas ainda assim, ó, deu ali possibilidade. O problema é você hesitar aqui, né, na segunda perna e depois, né, ficar tentando pegar a movimentação depois de muitos pontos, né, pessoal? Se você olhar, se você mensurar isso daqui, ó, de maneira sensata, aqui já tem os 2.100 pontos lá, que é o range do dia, tá? Aí, lógico, teve um dia que a gente teve 4.500 pontos, mas aquilo não é regra, né? Tá? Depois, lateralidade, né? Aí vira para uma movimentação de baixa, né? Mas, assim, quando você soma contexto, né? Quando você junta, aqui, por exemplo, né? Aqui era a máxima daquela movimentação. Vou tirar bem o zoom para vocês verem. Aqui é o topo, tá? Daquela movimentação. Olha quão esticado das médias estava o preço quando ele chegou aqui, ó. Conseguem observar? Se você vende aqui por H1, olha quanto que você ganharia. Só que você tem que ter todo esse contexto na hora, né, pessoal? Isso aqui você não tem. O teu desenho tem que estar ali no gráfico, você tem que saber o que você está fazendo. Mesmo que você não tivesse pego, né? Falar, eu vou vender aqui, ó. Tá vendo? Gatilho de venda, tal. Vou vender aqui. As médias ainda não estavam tão bem alinhadas, né? Elas voltou, fez pullback para as médias realinharem, aí depois desceu bem mais. Mas ainda assim, ó, você tinha, né, possibilidade de, vendendo aqui com um stop correto, um stop de 500 pontos, um stop caro. E você tem que pensar onde você vai posicionar seu stop. Você não pode entrar aqui, eu tenho um gatilho, eu posso. Olha o tamanho dessa barra. Né? Olha a volatilidade que o mercado estava. Não entrei. Beleza. Ele veio e fez pullback. Aqui, fez pullback. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Estrutura de baixo. Mínimas mais baixas. Cara, excelente. Né? Stop agora de 180 pontos, olha quantos pontos você teve a oportunidade de pegar, quase 1.000. Tá? Então, foi uma tarde bem movimentada, né? Bem interessante. Eu acho que eu já de novo me alonguei demais aqui falando com vocês. Aqui, lateralidade, pessoal, eu não concordo que você tenha que tentar trabalhar a lateralidade nos 5 minutos, sabe? Porque às vezes fica meio longe, e aí as pessoas não conseguem também manter o stop. Lógico que a leitura tem que estar casada. Você tem que entender que você tem lateralidade aqui, possibilidade de lateralidade aqui, uma possibilidade de lateralidade ali no M60, igual a gente veio conversando do diário, né? O diário entre as médias, M60 entre as médias, amanhã boa chance de ter lateralidade. Trabalhar lateralidade pelo M1, né, pelo M5, às vezes é um pouco difícil. Por quê? Porque às vezes você não vai aceitar o stop, você vai mexer o stop, tá? Aí isso vai dificultar bastante as coisas. E às vezes vai dar uma barra muito grande, né? Uma barra aqui, ó, stop dessa movimentação, 350 pontos. Pagou? Pagou 320, depois fez pullback, tá? Essa outra barra aqui, ó, né, que já veio na máxima do dia, né, quando ela foi fechar o gap ali. Olha o stop disso daqui, 460 pontos, andou quanto? 220, tá? Aqui nem tem onde você posicionar o stop, aqui pelo M5, né? Stop a gente coloca acima de movimentos, né? Vendeu aqui, ó, beleza, aqui é um ponto de inflexão, tá voltando a descer, é um pullback. Então é mais natural, pelo menos está protegido pelas médias. Aqui não tem pullback, aqui não tem pivô, o pivô está aqui, tá? É diferente. Então, aqui é um all-edge, tá? Aqui você pode entrar, né, pro H1 aqui, lendo bem o contexto, né, como eu falei. Beleza, pessoal? Então, vamos passar aqui pro dólar. Eu acho que de novo eu falei demais do índice. Vou tentar ser um pouco mais breve aqui no dólar. O dólar, né, essas marcações estavam aqui, viu, gente? Para quem viu o vídeo de ontem, né, as mesmas marcações. Tinha possibilidade disso aqui ser uma wedge, lembra? Na postagem que eu mandei para vocês lá na lista de transmissão, né, eu até coloquei, né, uma flechinha aqui, ela podia bater aqui, né, e subir. Tá? Ela veio um pouco a coisa abaixo, a gente está falando do diário, depois o preço volta
para uma movimentação melhor de alta. Isso aqui, pessoal, deixa a ideia de que isso daqui vai subir. Se ele romper essa máxima aqui, ele pode até dar uma acelerada. Tá? Afinal de contas, ficou um gap aberto aqui. Ó. Vou até manter já esse gap. E em lateralidades a gente sabe que ocorre reversões abruptas e gaps são fechados. É algo bem natural. Aqui havia uma, foi fechado. Tá? Seria o que? Uma entrada de H1 aqui numa lateralidade, tá? Pós o edge. Seria uma entrada razoavelmente interessante. Tá? Mas é lateralidade, ele pode só subir um pouco, testar aqui a máxima do dia anterior e voltar a descer. Lateralidade, lateralidade, né? Médias bem flats, sem direção. Então, o preço ele tem mais liberdade para subir ou descer de maneira mais, um tanto quanto aleatória, tá? Olhando aqui no gráfico diário. E aí a gente vem aqui para o M60. Aqui no M60, também postei essa daqui lá no Instagram, pessoal, falando sobre a movimentação do preço, né, quando tem notícia. E ontem falamos que estava mais fácil do preço descer do que do preço subir. Ele não fechou o gap, viu, pessoal? Ficou faltando aqui, ó, 7 pontos, tá? Para que ele fechasse esse gap aqui. Eu vou ajustar ele, ó, para a mínima dessa movimentação aqui. Então, o gapzinho aberto agora é só isso, tá? E aqui, pelas médias, né, a gente conversou e estava mais fácil você pensar, eu estou no modo sempre vendido, do que eu estar no modo sempre comprado, né? Então, ainda não está uma boa movimentação para a gente dizer aqui pelo M60 que isso daqui, por exemplo, já vai virar uma movimentação de alta. Olhando para isso daqui apenas, tá? Só que se você olha para o contexto, se você começa a analisar junto mais contextos, o que você tem aqui, né, pessoal? Você tem aqui um ponto de inflexão, certo? Aqui você tem um segundo, aqui você tem um terceiro, depois ele testou de novo, e aqui você tem um fundo duplo. E até então não está rompendo essa movimentação. Se você puxa só daqui para cá, né, você vê aqui uma, duas, né, uma terceira puxada e um fundo duplo. É uma figura que eu gosto, já revisei isso com vocês em vários vídeos, né. Aqui geraria uma entrada, tá? Rompendo a máxima dessa barra aqui. Aqui na verdade já gerou uma entrada, né, mas aqui é fechamento do dia. Então algo acima dessa barra aqui nos dá, né, a possibilidade de quê? De termos duas pernas de alta. Tá? Então tem que tomar bastante atenção amanhã, somando aquilo do diário, né? A gente sabe da visualização da WED ali. E o WEDs costumam dar bons resultados, tá? Quando você as usa da maneira correta. Uma outra possibilidade é que, ainda assim, né, por exemplo, podemos abrir um gap de baixo e vir testar essa movimentação, fecha o gap, testar isso daqui para depois, né, ou isso aqui mais um fundo duplo, e depois apresentar uma movimentação de alta. Aí depende de onde o preço abre, né? Por exemplo, se ele abrir muito aqui embaixo, aí é mais fácil dele vir fazer isso daqui primeiro, testar essa wedge, fazer realmente um teste do pé desse movimento aqui, né, com um bom fundo duplo. Seria bem interessante também. Por quê? Porque aí você teria já a confluência da wedge com o fundo duplo, e se bobear, está pouco abaixo, né? O primeiro alvo do pivô dessa movimentação aqui. Era mais ou menos o que eu tinha pensado, né? Batendo o olho ali. Se bobear, você tinha praticamente ali junto mais um primeiro alvo de FIBA ali do pivô rompido, tá? Então, depende de onde abrir o preço. Se abre num gap de alta, a movimentação pode ser interessante. Testar esse topo duplo, talvez até mesmo fechar o gap lá da lateralidade do diário, tá? Beleza? M5. Olha isso aqui, pessoal. Uma barra sobe, uma desce. Isso aqui a pessoa tentar operar isso aqui é praticamente destruição total se você não souber o que você está fazendo. E mesmo sabendo o que você está fazendo é muito arriscado. Eu nem vou colocar isso aqui no M1 porque ó, esse período aqui ó, foi praticamente sem liquidez. Os candles do M1 ficaram horríveis, sabe? Vocês veem só o pavio ali das barras, ali, não sobrou muita coisa, certo? Dia de hoje, né? Pra gente bater um papo aqui e finalizar nossa leitura. Abertura aqui. Abriu, pessoal, já com boa possibilidade, por exemplo, para subir de uma vez isso daqui.
Essa primeira movimentação foi mais ou menos como a primeira movimentação do índice. E se vocês lembrarem um pouco do fechamento de mercado de ontem, no fechamento de mercado de ontem a gente comentou que estava mais fácil a gente estar no modo sempre vendido, a gente está no FAB 4 de venda, tá? Então é mais fácil a gente estar no modo sempre vendido, né? Bem fácil de concordarmos quanto a isso. Tá? FAB 4 de venda, né? O preço abre aqui e faz uma big barra, testa já a MM50 de cara. Se essa barra tem continuidade, as coisas poderiam mudar um pouco. Ela poderia gerar a possibilidade de um pullback, mas eu particularmente a princípio estava pensando em vender. Essa operação eu postei lá, né, que foi essa venda aqui, tá? Chegou a pagar ali, ó, cerca de 22 pontos, tá? Eu tinha esperado que ele fechasse o gap, né? Minha saída total da minha operação estava aqui, acabei saindo parcial aqui e queria, né, o fechamento do gap. Não veio, tá? O preço faz aquilo que ele quer e depois de uma reversão de 2 barras, né, você sai da operação. No M1 ele deu compra, tá? Aqui, essa movimentação, fez uma boa volta em V, tá? No M1 você vê barras sequenciais, você viu um canal estreito de alta nessa movimentação aqui, bem interessante. O preço volta a cair, pessoal, 2 big barras, né, reversão. O que é isso daqui? Isso aqui é topo duplo, certo? Contra as médias. Então é uma boa figura de venda, né? Não estava alinhado isso daqui, por exemplo, romper e fazer isso aqui, né, direto e reto, tá? Não tinha ainda um bom alinhamento. O preço está rompendo. A última média que você está vendo é a média móvel de 50. A última média que você tinha que estar vendo é a média móvel de 9, tá? Para estar numa tendência, para ter mais facilidade dessa movimentação continuar indo. E aí o preço volta e para onde? Em cima da região de volume, tá? Aqui pelo M1 tem uma entrada bem legal, né? Também tinha uma micro edgezinha ali, uma entradinha ali por H1, né? Você ficava com um stop curto, pagou uma movimentação legal aqui, tá? Essa movimentação, mesmo que você entrasse por H1 aqui, ó, a 27 pontos. Depois disso daqui, pessoal, eu esperava que o preço fizesse um pullback nas médias e voltasse a subir, testar a MM200. Aí a gente vê o que acontece. Virou um canal estreito de alta, tá? Aqui nos 5 minutos também, ó, boas barras de alta, você não vê barras de baixa, para ver barras de baixa são barras pequenas. Uma barra de alta, uma boa barra de alta aqui, ó, revertida, ou seja, não está tendo continuidade. E aí aqui teve alguns gatilhos ainda, né, que pagaram alguns bons pontos. Tá? Você entrou por aqui, ainda assim você saiu com algum tipo de lucro. Aí aqui 3 horas, né, notícia. Aqui nem vou comentar, tá, pessoal? A única coisa que eu vou comentar aqui é que o ponto de parada de movimentação desse preço foi nessa região de interesse. Foi gerado aqui, ó. Aí, então trouxeram o preço até aqui e parou aqui. Beleza? Então amanhã gap de alta, já está em FAB 4 de compra. Já é um bom cenário, já é melhor que tá contrário a MM200, é uma resistência a menos para o preço enfrentar. Beleza, pessoal? Então, se gostou, curta, compartilha. Espero que tenham ido bem hoje. Lembrem, né, de pensar com essa possibilidade de lateralidade, olhar o M60. Pensou em lateralidade, pessoal, cuidado com o M5, às vezes vai ficar uns stops muito grandes, fica desconfortável você entrar. Meçam sempre, né, o stop de vocês antes de entrar numa operação, né? Você tem que aceitar esse stop. Até porque, né, se você entra com um stop de 300 pontos, o seu alvo tem que ser pelo menos 300 pontos, tá? Então você precisa desse espaço também, beleza? Então, boa noite, né? Um abraço, bons estudos e até mais. Valeu!